Você já ouviu falar nos meridianos, mas nunca conseguiu entender exatamente o que eles são? Ou talvez já tenha ouvido que a energia circula pelo corpo, mas ficou se perguntando: que energia é essa? Como ela circula e o que a radiestesia tem a ver com isso? Hoje eu vou explicar tudo, passo a passo, utilizando este mapa mental. Nós vamos começar entendendo o que é energia, segundo a medicina tradicional chinesa. Depois, vamos acompanhar o caminho dessa energia pelo corpo, compreender o que são os meridianos e, por último, entender como a radiestesia pode auxiliar na análise desse fluxo energético. Observe que o nosso mapa possui 9 quadros. Nós vamos seguir exatamente essa ordem, porque cada quadro prepara você para entender o próximo. Então, não tenha pressa. Vamos construir esse raciocínio juntos. Começamos pelo primeiro quadro. Aqui temos um boneco entre o céu e a terra. Segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, essa energia vital é chamada de Qi. Para facilitar, pense no Qi como um princípio vital relacionado ao movimento e às transformações que acontecem no organismo. Observe as palavras ao lado do boneco. Qi, energia vital, movimento e transformação. Essas 4 palavras resumem o primeiro conceito. O Qi não está sendo apresentado como um objeto que podemos pegar com as mãos. Ele representa o princípio vital que sustenta as funções do organismo. Vamos utilizar um exemplo simples. Neste momento, você está respirando, pensando, movimentando os olhos e acompanhando esta explicação. Diferentes funções estão acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do raciocínio da medicina tradicional chinesa, o Qi está relacionado à sustentação dessas funções, ao movimento e às transformações do organismo. Por isso, o desenho mostra o boneco entre o céu e a terra. Ele representa o ser humano inserido nesse fluxo. Então, guarde a primeira ideia. Na medicina tradicional chinesa, Qi é o princípio vital que sustenta as funções do organismo. Conseguiu acompanhar até aqui? Se sim, podemos avançar para a próxima pergunta. Por que essa energia é tão importante? No segundo quadro, temos uma bateria conectada a um boneco. Essa bateria é uma comparação visual. Pense em um celular. O aparelho pode estar com todas as peças no lugar. Mas, se a bateria estiver descarregada, suas funções perdem eficiência. A tela não acende, os aplicativos não abrem e o celular não consegue realizar aquilo que deveria. No mapa, a energia está relacionada a 4 palavras: vitalidade, movimento, defesa e equilíbrio. Observe que não estamos falando apenas de ter disposição. Dentro desse modelo, a energia participa da vitalidade, permite o movimento, relaciona-se com a defesa e contribui para o equilíbrio das funções. Por isso, a frase na parte inferior do quadro diz: sem um fluxo adequado, as funções perdem eficiência. Voltando ao exemplo da bateria, não basta existir energia. Ela também precisa ser distribuída adequadamente. Imagine uma casa com eletricidade, mas com um problema na distribuição. Algumas lâmpadas acendem normalmente, outras ficam fracas e algumas nem acendem. A casa possui energia, mas o fluxo não está chegando da mesma forma a todos os pontos. Essa comparação vai nos ajudar a compreender os próximos quadros. Até aqui, entendemos 2 coisas. Primeiro, na medicina tradicional chinesa, essa energia vital é chamada de Qi. Segundo, o fluxo adequado dessa energia está relacionado à vitalidade, ao movimento, à defesa e ao equilíbrio. Agora surge outra pergunta. Como esse Qi alimenta o corpo? Observe o terceiro quadro. Temos uma sequência visual. Ar mais alimentos formam o Qi, que se relaciona com órgãos, tecidos e mente. Vamos acompanhar o desenho da esquerda para a direita. Primeiro, aparecem os pulmões, representando a respiração. Depois, aparece o prato, representando a alimentação. Em seguida, temos o símbolo do Qi e, por último, o corpo. As palavras-chave deste quadro são respiração, alimentação, circulação e funções. Pense no seu cotidiano. Você respira e se alimenta. A partir desses recursos, o organismo mantém suas funções. No esquema, essa relação está representada assim: ar mais alimentos, Qi, órgãos, tecidos e mente. A seta é importante porque mostra uma sequência. Primeiro, temos a respiração e a alimentação. Depois, temos a circulação dessa energia. Por fim, temos as funções do organismo. Não precisamos complicar. A ideia central é que o Qi precisa circular para participar da alimentação energética de órgãos, tecidos e mente. Lembra do exemplo da casa? Não basta a eletricidade chegar até a entrada. Ela precisa ser distribuída pelos fios até cada ambiente. E por onde o Qi circula dentro do modelo da medicina tradicional chinesa? É isso que veremos no próximo quadro. Observe agora o boneco com várias linhas coloridas percorrendo o corpo. Essas linhas representam os meridianos. As 3 palavras-chave são canais energéticos, rede integrada e percursos do Qi. Os meridianos são apresentados como canais pelos quais o Qi percorre o organismo. Pense novamente na instalação elétrica de uma casa. Os fios formam uma rede que distribui a eletricidade entre os cômodos. No desenho, os meridianos são representados como uma rede integrada, que permite o percurso do Qi. Outra comparação possível é imaginar as ruas de uma cidade. As ruas conectam diferentes locais e permitem a circulação entre eles. Da mesma forma, os meridianos representam percursos que conectam diferentes regiões dentro desse mapa energético. Mas aqui existe uma observação importante, escrita na parte inferior do quadro. Os meridianos não são vasos sanguíneos nem nervos. Portanto, não devemos confundir esses canais energéticos com estruturas físicas do corpo. Quando falamos em meridianos, estamos falando de um mapa energético utilizado dentro dos conceitos da medicina tradicional chinesa. Vamos repetir de maneira bem simples. Os meridianos são canais energéticos. Esses canais formam uma rede integrada. E essa rede representa os percursos do Qi. Agora que você sabe o que eles são, precisamos entender o que eles fazem. Neste quadro, o desenho dos meridianos foi comparado a uma cidade. Observe as casas, os prédios e as estradas conectando diferentes pontos. Na parte superior, temos o seguinte esquema: Qi, meridianos, órgãos e sistemas. Isso significa que dentro desse modelo, o Qi percorre os meridianos, e esses canais estão relacionados aos órgãos e aos sistemas. As 4 funções destacadas são distribuir, conectar, regular e equilibrar.
vamos utilizar novamente a cidade como exemplo. Uma cidade precisa de ruas para conectar os bairros. Se cada casa estivesse completamente isolada, não haveria circulação entre os diferentes pontos. Os meridianos funcionam, nesse mapa, como vias de conexão e distribuição. Eles distribuem o fluxo energético, conectam diferentes partes, participam da regulação e contribuem para o equilíbrio. Ao lado, temos os 12 meridianos principais organizados em pares: pulmão e intestino grosso, estômago e baço pâncreas, coração e intestino delgado, bexiga e rim, circulação, sexualidade e triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Observe que temos 6 pares. O mapa também mostra outra organização, 6 yin e 6 yang. Assim, chegamos aos 12 meridianos principais apresentados no quadro. Não é necessário memorizar todas as siglas agora. O mais importante é compreender a lógica. Temos 12 canais principais, organizados em 6 pares. Esses meridianos formam uma rede, relacionada à distribuição, à conexão, à regulação e ao equilíbrio do fluxo energético. Agora, já construímos a primeira metade do raciocínio. Entendemos o que é Qi, por que ele é importante, como alimenta o corpo, o que são meridianos e qual é a função desses canais. É neste ponto que a radiestesia entra na nossa explicação. Observe o sexto quadro. Temos uma mão segurando um pêndulo sobre uma escala que vai de 0 a 100%. As 4 palavras-chave são sensibilidade, medição energética, pergunta objetiva e escala comparativa. Neste contexto, a radiestesia é apresentada como uma prática complementar de avaliação energética. O pêndulo é utilizado junto a uma pergunta objetiva e a uma escala comparativa. Vamos imaginar uma situação simples. Se uma pessoa faz uma pergunta muito vaga, ela pode ter dificuldade para organizar a análise. Por isso, o quadro destaca a importância de definir uma pergunta objetiva. Também precisamos de uma referência para a medição. É por isso que aparece uma escala de 0 a 100%. A escala permite comparar resultados. Pense em um termômetro desenhado em uma folha. A escala ajuda você a observar se o marcador está mais baixo, no centro ou mais alto. Aqui, o princípio visual é semelhante. Temos uma escala comparativa para organizar a leitura energética. Portanto, neste quadro, a radiestesia reúne 4 elementos: sensibilidade, medição energética, pergunta objetiva e escala comparativa. E preste atenção à palavra comparativa. A proposta é comparar informações energéticas. Não estamos falando de diagnóstico de saúde. Com isso esclarecido, podemos construir a ponte entre a radiestesia e os meridianos. Observe que este quadro possui uma ponte. De um lado, temos a medicina tradicional chinesa. Do outro, temos a radiestesia. No lado da medicina tradicional chinesa, está escrito: MTC é o mapa dos canais. No lado da radiestesia está escrito: radiestesia é o instrumento de leitura. E, no centro da ponte, temos mapa mais medição. Essa é a relação principal. A medicina tradicional chinesa fornece o mapa dos meridianos. Esse mapa mostra os canais, os pares, e as relações energéticas apresentadas nos quadros anteriores. A radiestesia entra como um instrumento complementar de leitura e comparação energética. Vamos imaginar um mapa de trânsito. O mapa mostra onde estão as ruas e como elas se conectam. Mas o mapa, sozinho, não informa como está o movimento em cada rua naquele momento. Para organizar uma leitura, precisamos observar e comparar cada percurso. Aqui, usamos essa ideia apenas para facilitar a compreensão. A medicina tradicional chinesa oferece o mapa dos canais, e a radiestesia auxilia na leitura energética desses canais. Na parte inferior, aparecem 3 ações: localizar, comparar e priorizar. Primeiro, localizamos o meridiano que será observado. Depois, comparamos as informações. Por último, organizamos as prioridades encontradas na avaliação energética. Veja como o raciocínio começa a se encaixar. Sem o mapa, não sabemos quais canais observar. Sem uma forma de leitura, não organizamos a comparação. Por isso, o centro da ponte mostra a união entre mapa e medição. Agora podemos avançar para a parte prática do raciocínio. Como analisar o fluxo? Este é o quadro com mais etapas, mas vamos seguir devagar. A análise está organizada em 5 passos. Primeiro, precisamos definir qual meridiano será analisado. Não podemos começar de maneira aleatória. Se temos 12 canais principais, precisamos identificar claramente qual deles está sendo observado em cada medição. Por exemplo, primeiro observamos um canal, registramos a informação e depois passamos para o próximo. A palavra central deste passo é definir. Depois, precisamos calibrar a escala que será utilizada. Observe novamente que a radiestesia foi representada no quadro anterior por um pêndulo e uma escala comparativa. A escala precisa estar organizada para que a leitura siga o mesmo padrão durante a avaliação. A palavra central aqui é calibrar. No terceiro passo, realizamos a medição do percentual energético de cada meridiano. O resultado é colocado em uma escala que vai de 0 a 100%. Imagine que estamos preenchendo uma tabela. Cada meridiano recebe uma medição, e essa informação é registrada para que depois possa ser comparada com as demais. A palavra central deste passo é medir. Depois de medir os meridianos, chegamos à comparação. Observe o gráfico de barras no mapa. Ele possui 12 barras, uma para cada meridiano principal. Algumas barras estão mais baixas, outras ficam na região intermediária e outras estão mais altas. O gráfico apresenta 3 zonas comparativas: baixo, relacionado à deficiência; equilibrado, relacionado ao adequado; e alto, relacionado ao excesso. Vamos pensar em 12 copos com diferentes quantidades de água. Alguns possuem pouca água, alguns estão em uma quantidade intermediária e outros estão muito cheios. Quando colocamos os 12 copos lado a lado, conseguimos comparar visualmente as diferenças. No gráfico, acontece algo semelhante. As barras permitem observar quais percentuais estão baixos, quais aparecem na faixa de equilíbrio e quais estão altos. Mas existe uma observação fundamental escrita logo abaixo. O resultado é comparativo e não indica uma condição de saúde. Isso precisa ficar muito claro. Estamos organizando uma leitura energética comparativa. Não estamos fazendo diagnóstico. A palavra central deste passo é comparar.
Depois de definir, calibrar, medir e comparar, precisamos registrar os padrões observados. O registro evita que as informações fiquem soltas. Imagine uma professora corrigindo 12 atividades. Se ela apenas olhar rapidamente e não anotar nada, depois terá dificuldade para lembrar os resultados de cada aluno. Mas, quando registra cada informação, consegue visualizar o conjunto e identificar padrões. Na análise dos meridianos, a lógica mostrada no mapa é semelhante. Registramos as medições para observar como os 12 canais aparecem em conjunto. A palavra central deste último passo é registrar. Vamos revisar a sequência completa. Definir o meridiano, calibrar a escala, medir o percentual, comparar os 12 canais, registrar os padrões. Essa ordem é importante porque transforma a avaliação em um processo organizado e racional. Chegamos ao último quadro. Observe o boneco equilibrado no centro do símbolo Yin-Yang. Abaixo dele temos 4 palavras conectadas por setas: compreender, medir, comparar e harmonizar. Essa sequência resume toda a nossa aula. Primeiro, precisamos compreender o que estamos analisando. Por isso, começamos pelo Qi, pela importância da energia, pela alimentação energética do corpo e pelo conceito dos meridianos. Depois, utilizamos uma escala para medir. Em seguida, comparamos os resultados dos 12 canais. E a partir dessa organização, o processo pode seguir para a harmonização energética. A frase final do quadro resume a relação entre os dois conhecimentos. Os meridianos oferecem um mapa e a radiestesia auxilia na leitura energética. Essa é a ideia principal que você precisa guardar. Os conceitos da medicina tradicional chinesa ajudam a compreender o mapa energético dos meridianos. A radiestesia é utilizada como uma prática complementar para organizar uma leitura comparativa desse fluxo. Antes de encerrar, vamos revisar todo o caminho que percorremos. Segundo a medicina tradicional chinesa, o Qi é o princípio vital que sustenta as funções do organismo. Esse fluxo está relacionado à vitalidade, ao movimento, à defesa e ao equilíbrio. No esquema, a respiração e a alimentação participam da formação do Qi, que se relaciona com órgãos, tecidos e mente. Os meridianos são canais energéticos que formam uma rede integrada e representam os percursos do Qi. Eles distribuem, conectam, regulam e equilibram o fluxo energético. O mapa apresenta 12 meridianos principais, organizados em 6 pares, 6 Yin e 6 Yang. A radiestesia é apresentada como uma prática complementar de avaliação energética que utiliza sensibilidade, perguntas objetivas, medição e uma escala comparativa. A medicina tradicional chinesa oferece o mapa dos canais, enquanto a radiestesia auxilia na leitura energética. Para realizar essa análise, seguimos 5 passos. Definir o meridiano, calibrar a escala, medir o percentual, comparar os 12 canais e registrar os padrões. E encerramos com a sequência: compreender, medir, comparar e harmonizar. Se você conseguiu acompanhar todo esse percurso, agora já compreende a lógica básica que conecta o Qi, os meridianos e a radiestesia. Este conteúdo tem finalidade educativa. A radiestesia é uma prática integrativa e complementar. Ela não substitui diagnóstico, tratamento ou acompanhamento médico. Se esta aula ajudou você a compreender os meridianos de maneira mais simples, escreva nos comentários qual dos 9 quadros tornou esse assunto mais claro para você. E, se quiser continuar aprendendo sobre os meridianos e a análise energética por meio da radiestesia, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas aulas.